Crise nas Infinitas Terras. Série de 3 filmes da DC Comics. Então, a gente precisa assistiu... aparecer um narrador introduzindo um episódio de uma série. Né? É pra introduzir pra ti. Então, a gente viu recentemente, né, esses filmes, quer dizer, já faz um pouquinho de tempo, mas a gente não conseguiu falar sobre isso até agora. Então, é uma daquelas histórias, né, que veio dos quadrinhos, que foi um arco, assim, né, bem, eu diria que bem impactante pros quadrinhos, pro universo dos quadrinhos e tal, né, para quem acompanhava na época. E que acredito que já tenha tido outras adaptações também, não sei, não Teve acompanho na série tanto assim. do Flash, né? Se não me engano, teve na série do Flash. Ah, é possível. Na série do Flash... Tem muita coisa naquela Eles série. chamam de Arrowverso, né? Que é do Flash, junto com o do Arrow, junto com não sei de quem. Mas, basicamente, a premissa é que os vários universos, né, ali do multiverso da DC ali, né, que já estavam ficando uma bagunça nos quadrinhos, eles começaram a se chocar uns com os outros e isso ia acabar levando à extinção de todos ou de quase todos. E aí, meio que o pessoal todo de vários universos começa a se juntar para tentar evitar isso, né? Então, alguns personagens super bem conhecidos, tipo Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, né? E alguns outros não tão conhecidos, tipo Amazo. Eu nem lembro quem que é esse. Quem viu a animação é que tu não lembra, mas não lembro exatamente. Tem na animação antiga a Liga da Justiça normal. Eu tô lembrando. Eu vi recentemente a Liga da Justiça, que é o Questão Sem também. Limites. É Sem Limites, né? Uhum. Eu não acabei, inclusive tenho que acabar de ver o Sem Limites, mas tava vendo recentemente, revendo no caso, né, que eu vi quando eu era criança. E a Amazo, ele é uma criação robótica lá de um cientista junto com o Lex Luthor lá. Sim. E é aquele robô que se consegue que se adaptando, isso. Ele fica meio que invisível, Tá, assim. lembrei. Boa. Mas não é exatamente, não dá pra chamar de robô, né? Eles chamam de droid, digamos. Não deixa de ser um robô, né? Um ser criado ali pelos seres humanos, basicamente. E se eu não me engano, essa série da Crises nas Infinitas Terras, nos quadrinhos, eles utilizaram justamente porque tinham muitos universos paralelos, muitos personagens ali que eram canônicos, mas uma hora era o Batman de uma forma, outra hora era o Batman de outra forma, o Superman também, etc. Vários personagens, se não me engano, eles fizeram isso pra reduzir de novo a tipo uma ou duas no máximo. Foi meio que uma forma de transformar um reboot num não reboot, né? Uma forma... Uma continuidade do... Foi uma forma de ter um reboot dentro da própria história, sem só dizer, não, pessoal, cancelamos tudo, vamos fazer do zero. É tipo a regeneração do Doctor Who, sabe? Que é um jeito de trocar o... Começou como um jeito de trocar o ator, né? O ator principal. E acabou virando um recurso de roteiro ali, né? Um recurso de roteiro que ficou dentro da história. Então, eles utilizaram pra reduzir tudo a um universo só de novo. E, consequentemente, uma versão só de cada personagem, né? Porque... Não lembro quando que saiu... não tô aí. Quando saiu isso nos quadrinhos, mas faz um tempo... Não muito tempo, mas faz um tempinho já... Que já tava ficando meio que confusão, tá ficando bagunça, entendeu? Os quadrinhos, então, esses, se eu não me engano, eles fizeram pra isso. Tem uma coisa parecida que fizeram na Marvel também, mas acho que não foi tão... Tão radical? Tão radical, não tão radical. Eles manteram na DC, mas na Marvel, acho que os fãs não gostaram muito e meio que eles, não, deixa quieto e vamos voltar com 1 milhão de versão do mesmo personagem. Que foi mais ou menos o que aconteceu ali no Loki, né? Que poderia ter ido para um caminho de ficar um universo só. Sim. Só que, na verdade, eles meio que utilizaram para o contrário, para expandir no universo cinematográfico, né? Então, acaba... Desse ponto de vista, é mais ou menos o contrário do que aconteceu ali na Crise das Infinitas Terras. Mas, então, esses filmes foram lançados no ano passado, né? Então, eles são relativamente novos. E eu já comentei, né, que eles estão disponíveis ali na Max, né, no catálogo da Max.
antiga HBO Max. E então eles são 3 filmes, né? Mas eles funcionam ali como quase que uma série, praticamente, como se fosse uma série de episódios longos. E com classificação 14. E o estilo de animação a gente estranhou um pouco, né? Os traços ali, o formato traço, né? dos personagens. Porque ele não é aquele traço Ele é da Liga da Justiça clássica 2D, e tal. né? Mas é um desenho um pouco diferente. O formato ali dos personagens, a gente estranhou um pouco. Não gostamos muito, Mas não. ele é muito bem feito, com certeza. A maioria das animações da DC são, principalmente ali Em termos de qualidade, né? Principalmente feitos. Na real, quase todas são muito bem feitas. Mas como é que é o nome? Liga da Justiça? Não, escalão principal, não. Dos personagens principais ali da Liga da Justiça, que tem uma palavra que utiliza pra isso. Que é ali o Batman, Mulher Maravilha, Superman, e etc. Principalmente desses personagens principais e tal. Mas famosos, enfim, sempre é muito bem feitas as animações da Liga da Justiça, né? Tá, uma ou outra tem um traço mais chatinho, coisa assim. Mas sempre é muito bem feita. Não vamos falar muito da história, até porque, tipo, como a gente falou, são 3 filmes de 1h30 cada um, né? É uma história já antiga, baseada nos quadrinhos, mas resumindo, a Bia já resumiu um pedaço, daí eles têm que lutar também contra lá o Anti-Monitor, não? Ou tô confundindo com o Marvel agora? Não, é Anti-Monitor, sim. Isso, com o Anti-Monitor, então tem toda essa loucura que na real é como se fosse uma célula branca do multiverso, uma coisa assim, que vê como se, tipo assim, tivesse tantos universos ali que o tecido do multiverso não estivesse mais aguentando e tivesse se autodestruindo. Porque o culpado, se não me engano, foi o Flash. E inclusive tem animações anteriores que faz a ponte pra isso. Tanto como é que aquele, o mago aquele... Então. Eu acho que é... Como é que, o mago aquele que é muito poderoso também. O Constantine, John Constantine. Também tem animações que mostram o que aconteceu antes de chegar nesses filmes. E, enfim, ele junto com o Flash, isso, que aconteceu... Ele tá, acho que se não me engano, no Flashpoint que começa a ter, porque era tudo sempre um universo só. Acho que no Flashpoint que se multiplica, entendeu? Por causa que ele volta pro passado, e muda e começa a sair ter como é que é? Divisões, ramificações, essa palavra que eu queria. Ramificações do universo. E depois tem outros filmes lá, que daí é contado nesse filme que aconteceu, de que o John Constantine utiliza o Flash pra matar o Darkseid, que era um ponto, como se fosse um ponto canônico, sabe? Um ponto canônico no universo, e acaba que destrói tudo, começa a bugar e tem mais multiplicações, e não tem nada, como não tem aquele ponto canônico, ele não tem o pilar pro multiverso se manter, é umas loucuras assim. Enfim. Quando se trata de multiverso, enfim... Pra ver, tudo culpa do Flash, coitado. A gente teria que ter visto com mais calma os filmes, tipo... E também visto as animações anteriores. É que a Marvel tem muita... A DC tem muita animação e faz tempo que eu não consigo acompanhar. Eu tô perdido na linha do tempo ali. Mas então, realmente a história é bem complexa, assim, nesse sentido. Muitos personagens, muitas coisas. A gente começa ali meio que acompanhando o Flash, ele tentando entender o que tá acontecendo, e a gente também ficando meio perdido. E aí diga-se de passagem, faz uns 3 meses que a gente viu essas animações, esses filmes, então a gente não lembra 100%. Eles começam a encontrar outros personagens, a conversar com eles, a descobrir coisas, né? Até chegar o momento ali em que junta praticamente todo mundo num mesmo lugar para tentar resolver o problema. Mas é bem interessante, até nem quero contar muito, assim, né? Mesmo a gente não lembrando tudo. Porque é legal de assistir, sabe? É pra quem gosta desses personagens e dessas histórias bem maluconas, assim, dos super-heróis. É bem legal, assim, de acompanhar a história e ir descobrindo as coisas aos poucos também, e os mistérios, e quem são esses personagens e tal. Bem interessante de ver sem saber muito ainda, né, do final. Então,
Realmente o que mais me incomodou foi mesmo o traço da animação, que eu não achei tão bonito. Mas, no geral, são filmes bem feitinhos. É bem legal, divertido, só que assim, quando entra numa escala assim, universal ou até multiversal, que é o caso dessa animação, eu particularmente não consigo gostar muito, entendeu? Que é um negócio outro nível, entendeu? É que começa a ficar meio impessoal, né? Fica um negócio muito mirabolante, muito, nossa, tem 1 bilhão de universos e não sei o que e tal, e tem ele descobre uma máquina lá que é hiper poderosa, que consegue realizar qualquer desejo, e blá blá blá, e etc. E, nossa, tem o Deus lá que é hiper poderoso, mas essa é uma coisa mais poderosa ainda. Sabe, fica uma escala assim que, tipo, que tu não consegue imaginar direito. Tu não consegue mais se conectar muito, né, tem isso com o também. que tá acontecendo. Tipo, é legal, sim, de ver. Acho que até nos quadrinhos, provavelmente, muito mais legal de ler esse tipo de história, sabe? Quando é bem autorizado e tal. Só que fica um negócio muito absurdo, muitas vezes. Sabe? Então, e sempre vai ter meio que furos de roteiro, entende? É que nem, sei lá, Vingadores Endgame, que é um filmaço, só que é também uma escala universal, assim, muito absurda, e que remexe com linha de tempo também. Então, cara, é o combo. Essa Crise nas Infinitas Terras é o combo de multiverso com viagem no tempo, sabe? Com destruição de tudo. E não tem como não ter algum paradoxo ali, ou alguma coisa que tu fica meio confuso e que tu não consegue acompanhar, sabe? Ainda mais vendo uma vez só, que nem a gente. E eu acabo não curtindo muito esse tipo de história por causa disso. E eu acho que nesses filmes em particular, o que salva bastante da gente não se não desconectar completamente é muito o Flash, na minha opinião. Porque a gente acompanha a maior parte do tempo, principalmente no início e em algumas outras partes ali no meio, no meio pro final, sei lá. A gente acompanha muito as coisas na perspectiva do Flash. Então é mais fácil de se conectar porque tu tá focando ali no que tá acontecendo com o Flash, os sentimentos do Flash, o que ele tá descobrindo das coisas, né? E isso sempre torna mais fácil de tu acompanhar realmente, né? Sem ficar tipo... mas o que tá acontecendo? Sim. E eu lembrei de novo de Doctor Who, porque em Doctor Who acontecem umas coisas que são muito mirabolantes e muito tipo, destruição de planeta, destruição disso aqui. Só que como tu tá sempre focado no doutor e nos seus companheiros ali de viagem, né, acaba ficando uma coisa muito mais pessoal. Tu vê aquilo do ponto de vista do doutor. Que tu gosta já. Que nem eu disse, do ponto de vista dele. Tu vê os sentimentos dele, o sofrimento dele naquela situação, como que ele tá pensando pra conseguir resolver aquilo, né? Ele interagindo com os companheiros de viagem dele. Então fica mais pessoal e tu se engaja mais, Até porque, por exemplo, a gente vai acompanhar a série, tá sendo agora do Demolidor. Até tô curioso, quero ver, mas não comecei vendo. Porque eu vi a antiga, né, já. É a continuação, mas enfim, a parte antiga. E, por exemplo, tu vai acompanhar um personagem ali. Tu tá vendo ele resolvendo os problemas ali da cidade, digamos. O Demolidor, tipo, esses personagens urbanos que chamam. Até o Batman, a mesma coisa, normalmente. Né, na maioria dos casos. O Demolidor, Arqueiro Verde, Luke Cage, esse tipo de personagem, assim. Eu sei que falei de vários... Falei de mais de um, não falei mais DC, enfim, misturei. Mas os personagens urbanos. Tu vai acompanhar a série dele, tá resolvendo o problema do dia a dia dele, tá resolvendo o problema da cidade, tu sabe quem é o vilão, daí daqui a pouco tu vê, nossa, esse vilão é muito poderoso, como que ele vai resolver isso? Ele vai ter que conseguir uma arma mais forte, vai ter que conseguir uma estratégia melhor, ou daqui a pouco, se tu sabe que pode aparecer outros personagens do universo, quem que vai vir pra ajudar ele, né? Então tu fica pensando nessas soluções ali, como é que vai ser feito. Só que daí numa animação, uma história, no caso, que nessa... Cara, eles simplesmente tinham disponível todos os super-heróis de todos os universos, entendeu? Não é todos os super-heróis da Terra, todos os super-heróis de todos os universos, entendeu? E mesmo assim não conseguiam resolver no início. Então, tu não consegue pensar, não, falta vir aquele personagem pra resolver. Que nem foi, de novo, Vingadores da Guerra Infinita. Chegou o Thor lá, escalebando todo mundo, nem existe essa palavra, enfim, aquela cena épica e tu... machadão, o cara tava machado, né? Naquela hora. E tu fica tipo, nossa, se faltava isso aí,
caindo no pau com o Thanos, não sei o quê. Não tem isso mais, já tá todos os personagens ali. Entende? Então, acaba a solução. O problema já é mirabolante, a solução é muito mirabolante. Então, qualquer coisa que acontecer vai ser mirabolante, entendeu? Claro que é legal ver como que as coisas vão se enrolar, quem que vai dar a ideia solucionadora, ou coisa assim. Mas é muito mais legal tu acompanhando os personagens, como o Flash, o John Constantine, que é outro personagem que eu gosto muito também. Entendeu? Outro paralelo, ou melhor, contraste que eu queria fazer rapidinho é com Full Metal Alchemist, Brotherhood, né, no caso. Que parece que não tem nada a ver. Claro que é numa escala muito menor, mas chega um momento perto do final ali que o problema é nacional, é o país inteiro. Ah, né? sim. Envolve todo mundo e todos os personagens. E não são poucos personagens, é bastante. Assim, pra aquele, né, pro tamanho ali do anime. Mas o que acontece ali? Cada personagem, ele já foi bem desenvolvido durante a série, durante aquela série, né? Não é de outras séries. E ele continua sendo desenvolvido naquelas cenas finais. Cada um tem o seu tempo, o seu momento de brilhar, cada um tem o seu papel específico. E alguns personagens tu quase já esqueceu, ou que estavam meio que aposentados, aparecem estrategicamente. Então cada um num lugar, cada um com um papel diferente. E tem aquele temperinho que nem eu te falei. Caramba, falta a personagem tal chegar pra cair na porrada com preguiça lá, por exemplo. Sim, exato. Então, eles vão, tipo assim, vão colocando aos poucos, tá? Todos os personagens estão disponíveis, digamos assim, mas eles vão vindo aos poucos, eles vão sendo tratados separadamente, cada um com o seu momento, com o seu papel, né? Então, eles não estão só todos jogados ali juntos. Exato. E isso fica bem legal de assistir. Mas acho que a gente pode terminar por aqui a parte da crise das Infinitas Terras. Estou em crise. Exato, a Bia tem algumas notícias ali. Eu acho que tu vai falar mais, enquanto eu fico fazendo mímicas. Brincadeira. Não.